Graça e paz a todos, que Deus te abençoe nessa noite, 24 de abril de 2022. O tempo está passando rápido. O primeiro trimestre já foi. Ezequiel capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Ezequiel 33, versículo 1 em diante. Diz a palavra. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os filhos de meu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se ao ver o inimigo, que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria sua vida. Mas, se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, este ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa passagem e que dela possamos tirar hoje princípios para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Atalaia. Atalaia era a pessoa que geralmente ficava numa posição alta, em cima dos muros, por exemplo, de uma determinada cidade, e ele ficava vigiando o que é que acontecia do lado de fora. O atalaia poderia trabalhar de dia, podia trabalhar de noite também, mas a responsabilidade dele era ser o alarme. Ontem, quando saímos à tarde, fomos fazer uma visita e tinha uma firma no bairro de cima tocando alarme. Saímos, voltamos, o alarme estava funcionando. Hoje de manhã, quando voltamos da igreja, o alarme estava funcionando. Ou seja, já perdeu a utilidade aquele alarme lá. Ninguém veio desligar, ninguém veio ver o que estava acontecendo.
Então, provavelmente, esse alarme não vai fazer muito sentido da próxima vez que tocar, alguém vai dizer de novo o alarme. Quando eu era garoto, eu lembro que tinha um programa que o cachorrão avisava, olha, se o lobo estiver chegando é para gritar o quê? É o lobo. E aí a velha história, né? Toda vez que ficava gritando é o lobo, o cachorrão chegava e era mentira. Até que na hora que o lobo chegava e o cordeirinho gritava é o lobo, e aí o cachorrão ficava quieto porque falava, está brincando de novo. O atalaia tem uma responsabilidade muito grande. Ficar atento, ficar observando. Na época não tinha circuito interno ou externo de televisão, não tinha alarmes, não tinha radar, não tinha nada. Então, uma pessoa era responsável por avisar a cidade do que estava acontecendo. É interessante que a função do atalaia é algo que o próprio Deus fala dele como se fosse um. A pastora Lúcia leu no começo o Salmo 121, que diz: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, e Ele não dorme. Versículo 3 diz, Ele não permitirá que seus pés vacilem, Ele não dormitará aquele que guarda você, ou seja, não dá uns cochilos, não. Ele cuida de nós, é como se Ele fosse o atalaia atento. E agora aqui em Ezequiel, ele fala sobre atalaia. E para nós começarmos a entender essa passagem, se você olhar ali o versículo 11 do próprio Ezequiel capítulo 33, Ezequiel 33, 11, diz, diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Olha o que Deus vai dizer, não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui está dizendo que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque as pessoas têm uma ideia de um Deus vingativo que fica lá em cima, com barba grande, cabelo grande, branco, jogando raio lá de cima, castigando todo mundo. E aqui Deus está dizendo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Mas em que o ímpio é o impuro. Eu tenho prazer em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Esse é o desejo de Deus, que os ímpios que estão indo numa direção se convertam e caminhem na direção dele. Esse é o prazer do Senhor. Então, como ele não tem prazer na morte do ímpio, como a alegria do Senhor é que os ímpios se convertam, ele coloca atalaias, pessoas que têm a responsabilidade de avisar os outros acerca daquilo que está acontecendo. Abacuque fala alguma coisa sobre isso. Abacuque capítulo 2, versículo 1 diz, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. O atalaia precisava ficar atento. E no sentido espiritual, Abacuque capítulo 2, versículo 1. E no sentido espiritual, nós, como atalaias, precisamos ouvir de Deus para dar um recado para as pessoas e avisar as pessoas. O termo atalaia era muito usado para profetas. E nós podemos usar para pastores também. Mas também podemos usar o termo atalaia para os senhores que são sacerdotes nas suas casas. Moacir precisa ser o atalaia na casa dele.
Luiz precisa ser o atalaia. Rogério, e eu poderia citar o nome de cada um, Marcelo tem que ser o atalaia na casa dele. O Walter precisa ser o atalaia na casa dele. Mas também a responsabilidade é para as mães também como atalaias, porque nem sempre os pais estão em casa. E aí as mães precisam ser atalaias, precisam ouvir e passar o recado de Deus, o alerta de Deus, quando alguém estiver em perigo. Quando o atalaia avisava, era para as pessoas correrem para dentro da cidade, para um lugar seguro, porque o inimigo estava chegando. Então era dado algum aviso. O atalaia precisava estar atento aos sinais. Eu lembro quando mudamos para o sítio onde moramos hoje, e às vezes a gente saía à tarde da igreja, nas primeiras vezes que saímos da igreja à noite para ir para o sítio. Nunca tínhamos morado na área rural, tínhamos morado em casas, depois em 2 apartamentos, um de cada vez, é claro, e aí do apartamento viemos para o sítio. E de repente a gente saía da igreja à tarde e na estradinha de terra, corujinhas. Essa foi a preocupação, corujas, né? Porque todo mundo tem medo de coruja, né? Coruja dá uma ideia assim meio esquisita, mas a gente começou a olhar e a gente começou a dizer, peraí, a gente passa, a coruja voa. Se ela está no meio da estrada paradinha, é porque está tranquilo. Então, toda vez que a gente estava chegando em casa e a corujinha estava no meio da estrada, a gente dizia, não tem ninguém. Porque se tivesse alguém, a corujinha estava em cima de algum lugar seguro. Então, é importante observar detalhes. Lá no sítio, alguém que dá muito alerta é o quero-quero. Porque quando tem alguma movimentação, quero-quero já faz barulho. É aquela ave que tem umas perninhas compridas e às vezes ataca os jogadores de futebol nos campos. O quero-quero avisa muito. O exército americano, a marinha e tudo mais, eles usam nas áreas dele, eles espalham gansos. Os gansos são melhores do que os cachorros para avisar, dar aquele primeiro aviso. Qualquer barulhinho, qualquer movimentação, o ganso já faz aquele barulho peculiar, já faz uma barulheira, e aí o cachorro já acorda e já late também. O atalaia, ele tinha que ficar atento. Lá da sua torre de vigia, ele tem que ficar olhando, e de repente ele podia dizer às aves que se levantaram dali, o que está acontecendo? Por que as aves estão levantando voo? Por que está com uma poeira diferente ali? Será que está vindo um exército a cavalos? Que barulho é esse? Porque muitas vezes a cidade estava dormindo, a cidade estava tranquila, mas o atalaia tinha que vigiar a noite inteira. E Deus chama o profeta e traz essa informação do atalaia. É interessante que ele começa falando sobre pessoas despreocupadas. Porque ele coloca ali no versículo 3 a 5 o seguinte: se ele, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Porque o atalaia avisou. A função do atalaia era avisar. Mas às vezes o atalaia avisa e as pessoas não se preocupam. Às vezes o atalaia informa o perigo e as pessoas acham que não está acontecendo nada. Quando na realidade era para o povo correr. Eu vi uma vez uma pegadinha, que era uma esquina, que de repente um grupo de atores dobrava a esquina correndo, dizendo corre, corre, corre. E a pessoa que estava vindo do outro lado, de repente, encontrava 3, 4 pessoas dizendo corre, 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 a pessoa corria também. Não sabia porquê, mas corria também. Até que descobria que não era nada. Mas era importantíssimo que o atalaia avisasse.
Mas às vezes as pessoas estão despreocupadas. E ultimamente muita gente tem alertado acerca dos acontecimentos, acerca das coisas que têm se passado, não só no Brasil, mas outros lugares também. Coisas que estão surgindo, coisas que a gente falava, não, imagina, isso é coisa, teoria da conspiração, isso aí é coisa de cinema. Mas eles já dizem que ou a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. E muitas coisas que já vimos em filmes, hoje estão acontecendo. Eu gostava de ver o Jetsons, né? Que ele voava para lá, voava para cá, e o robozinho cuidava de tudo. Mas muita coisa que a gente via quando criança, hoje é normal. Hoje está sendo algo que as pessoas estão vendo e achando natural. Nós, como atalaias, quer seja nós pastores, os profetas, os professores das classes, os que são evangelistas, os que são de oração, precisam estar na torre de vigia, ouvindo o recado de Deus, que é o chefe maior, que é aquele que está atento, e ele não quer a morte de nenhum ímpio, muito pelo contrário, ele quer que o ímpio se converta do seu mau caminho. Ele vai avisar, ele vai dizer, avisa o meu povo disso, avisa seus filhos disso, avisa a sua classe daquilo outro, avisa a igreja da Adelaide sobre tal coisa. Mas depois que a gente avisa, a responsabilidade passa para quem foi avisado, que é a responsabilidade de tomar uma atitude, de fazer alguma coisa. É a lição de casa. É colocar em prática aquilo que ouviu. Se não colocar em prática, não adianta nada. A Bíblia diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, você tem que praticar a palavra. Você ouve na igreja, você põe em prática. Você ouve, você avisa os outros. Você ouve, você fica atento e vai avisando as pessoas. Vai deixando as pessoas, mas alguns vão fazer pouco caso. Eles vão se fazer de desavisados. Eles vão, não vão se importar. E aí Deus está dizendo a responsabilidade dali para frente é da pessoa que foi avisada, mas não fez o que tinha que ser feito. O atalaia cumpriu a sua função. Avisou. Na nossa casa é a mesma coisa. Quando as crianças são pequenas, a Elisa, é fácil dizer algumas coisas e eles seguem. Eu vi a Jaque contou para mim hoje algo interessante ali atrás. O Luiz falou para guardar os brinquedos, aí o Dudu foi para a Laura e disse, Laura, vamos arrumar os brinquedos. Papai mandou. Quando ele pede eu não arrumo não, mas quando ele manda eu tenho que fazer. Quando ele pede, eu não arrumo não, mas quando ele manda... Então, temos que fazer as coisas. A responsabilidade é avisar. Depois os filhos crescem e aí eles começam a tomar decisões pessoais. Eles começam a ficar muito tempo fora de casa, muito tempo no trabalho, muito tempo na escola. E os pais avisam, ensinam, acompanham, mas os filhos precisam ter essa preocupação. Eu preciso obedecer com meu pai perto, com minha mãe perto, ou quando eles estão longe. E o texto continua, depois de falar de ouvintes despreocupados, mas antes eu queria ler com vocês Jeremias, capítulo 6, versículo 16 a 20. Jeremias, capítulo 6, versículo 16 a 20. E nós vamos ver sobre ouvintes despreocupados. Não vai dar nada, não. Não é tão sério assim que o pastor está pensando.
Não é tão sério assim quanto minha mãe está falando. Diz a palavra, assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Veredas antigas, caminhos antigos, as coisas certas que precisam ser feitas, elas vão trazer descanso para a alma. E aqui na palavra de Deus tem o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então esse é o caminho. Mas as pessoas tentam inventar caminhos diferentes. Mas eles dizem, não andaremos nele. Ou seja, não andaremos nesse caminho. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo, fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Não escutaremos. Ou seja, decisão de não escutar. Ou fazer de conta que não está escutando. Às vezes as crianças agem assim, dependendo do que é interessante, eles escutam. A pastora Lúcia, quando os nossos eram pequenos, uma vez ela disse, será que eles não escutam direito? Que ela falava, vai isso, vai aquilo, e eles continuavam lá. Aí ela falou, vocês querem chocolate? E os três gritaram, queremos! Aí era interessante, mas vai tomar banho, vai não sei o quê. Aí fazia de conta que não estava ouvindo. Daqui a pouco é Eloá, viu? Se prepara, está caminhando agora, mas daqui a pouco está nessa fase. Mas eles estão dizendo aqui no versículo 16, não andaremos neles. Versículo 17, no final, eles dizem, não escutaremos. Versículo 18 agora, portanto, escutem, ó nação, e saiba, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que trarei mal sobre este povo o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, para que, pois, me vem um incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras distantes. Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis e os seus sacrifícios não me agradam. Deus está dizendo, vocês não me ouvem. Depois vem aqui para a igreja trazer um perfuminho, trazer um sacrifício. Ah, Deus, estamos aqui. Mas na hora que é para ouvir, estou tocando um despertador aqui, no celular da pastora. É para acabar a mensagem? Não? Pus no bolso o celular para tirar umas fotos. Aí sobrou para mim, né? O povo está dizendo, nós não vamos ouvir o alerta dos atalaias. Não vamos ouvir. E ainda hoje tem muita gente assim. Vão para a igreja, oram, participam dos cultos, trazem oferta, mas na hora que tem uma decisão para tomar, uma coisa importante para fazer, estou surdo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Vamos voltar lá para Ezequiel 33. Depois de vermos esses ouvintes despreocupados, Deus vai também falar sobre atalaias descuidados ou despreocupados também. Está no versículo 6 em diante de Ezequiel 33. Versículo 6. Mas, se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia, porque não avisou. Ele tinha sido escolhido pelo povo. Está no versículo 2, se o povo escolher um homem do meio deles e constituir por seu atalaia. Quer dizer, a função do atalaia era vigiar e avisar de perigo. Mas se o atalaia perceber que está vindo um grupo lá, não sei quem são, deixa quieto, acho que só estão passando. Se o atalaia não avisar,
Lembra que eu disse que todos nós somos atalaias? Cada um na sua situação. Aí esse atalaia para sua irmã e agora pelo ar também. Todos nós temos pessoas que estão atentas. Amélia, atalaia para os seus netos. Atalaia para os filhos. Tem que, às vezes ela vai dizer, olha, precisa resolver isso, Rogério. Mas o versículo aqui está falando sobre atalaias descuidados. Ao invés de avisar, ficam quietos. Lembra que eu disse que as coisas estão acontecendo e nós como igreja estamos falando, olha, cuidado, cuidado, porque Jesus vai voltar, as coisas estão acontecendo, os sinais estão se cumprindo, muita coisa está aparecendo, daqui a pouco para comprar e vender vai precisar de uma marca. Já. Estamos avisando. Mas o problema é se nós não avisarmos, nós seremos chamados à atenção. E ainda fala mais um pouquinho, ali no versículo 13 em diante. Ezequiel capítulo 33, versículo 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. Você já pensou? Quando alguém acha que está tudo certo, não, já sou de Cristo, já estou em dia, agora eu posso fazer qualquer coisa. Falamos sobre isso alguns domingos atrás. Não, a palavra de Deus diz que nós, como atalaias, precisamos avisar as pessoas, olha, continua fazendo a coisa certa, não desista, não abandone esse caminho. Você talvez vai se lembrar de muita gente que um dia participou aqui da igreja e às vezes você encontra ela na rua e é até difícil reconhecer. Às vezes está com um linguajar completamente diferente, às vezes está amarga a pessoa, às vezes até faz de conta que não te conhece, mas um dia estava andando bem. Está dizendo aqui, quando eu disser ao justo que certamente viverá, se ele, confiando na sua justiça, a justiça própria, eu sou bom demais, eu já estou perfeito, se eu fizer uma coisinha de ruim, está tudo bem, porque Deus já disse que eu estou bem. Está dizendo, não funciona assim. Mas também fala daqueles, continuando ali, versículo 14, e quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado e fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá, não morrerá. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. Isso é o que a gente espera. Quando a gente encontrar alguém e falar, olha, as coisas aí não estão bem. Não precisa chegar para a pessoa e falar, você vai para o inferno. Essa frase que se dizia muito antigamente. Né? As pessoas não gostam de ouvir, você vai para o inferno. Mas a gente pode dizer, cuidado. Cuidado. Porque se não andar direito, as coisas podem acontecer diferente do que você gostaria. E algumas pessoas vão ouvir que precisam se converter e elas vão se converter. Elas vão abandonar o pecado. Elas vão começar a fazer a coisa certa. Elas vão devolver o que foi roubado. Elas vão mudar. Todos nós gostaríamos que sempre fosse assim.
Mas nem sempre é, porque depois que o atalaia avisa, a pessoa que ouviu, ela vai decidir se vai ou não colocar em prática. Versículo 12 que nós já lemos, aliás, nós lemos o 11, que Deus diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Filho do homem, versículo 12, diga aos filhos do seu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à maldade do ímpio, não cairá sobre ela no dia em que se converter da sua maldade, nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Então Deus é justo. Deus é justo. Só que as pessoas não gostam dessa justiça de Deus. O que eles acham? Não, Deus é pai, não é padrasto. Então Deus tem que sempre fazer coisas boas. Deus tem que livrar todo mundo. E ainda, já naquela época, já falavam algo parecido, no versículo 17 do capítulo 33 de Ezequiel: no entanto, os filhos do seu povo dizem: o caminho do Senhor não é reto. Já pensou alguém dizendo: o caminho de Deus não é reto? Ou seja, Deus está fazendo coisa errada, Deus está agindo de um jeito errado. O caminho do Senhor não é reto, mas é o caminho deles que não é reto. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá nela. E se o ímpio se converter da sua maldade e fizer o que é justo e reto, por causa desses atos viverá. No entanto, vocês dizem: o caminho do Senhor não é reto. Ou seja, não, Deus deveria sempre fazer algo bom para as pessoas. Deus é justo. Finalzinho do versículo diz: mas eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Eu julgarei cada um. Se você quiser marcar esse versículo, marque cada um. Deus não vai chamar Jaime e Raíssa juntos para julgar os dois juntos. Não vai chamar Fernando e Carlos. Vai chamar cada um. Não vai chamar mãe e filha também. Vai ser cada uma. Cada uma. Mas eu os julgarei, cada um, segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Qual é o desafio? Como atalaias, nós precisamos estar em contato com aquele que vigia e não dorme, o Deus de Israel. Ele vai avisar, Ele vai nos mostrar, Ele vai falar as coisas que é para nós como atalaias falarmos para as outras pessoas, para os da nossa família, para pessoas do nosso convívio, para pessoas da igreja, para pessoas que você vai encontrar em algum lugar. E como atalaia, depois que a gente dá o recado está dado. O recado está dado. Quando o Caio, nosso sobrinho, era pequeno, ele veio passar uns dias em casa. Ele era adolescente, mais para junior. E aí ele veio com uma cordinha pequena que a gente usava na época a gente tirava leite, não tiramos mais. A gente tirava leite, às vezes usava a cordinha para amarrar a pata da vaca. E aí ele disse: tio, dá essa corda para mim. Ele pediu de um jeito tão assim, comovente, né, que eu falei: tá bom, é sua. E aí ele virou para mim e disse: então tá dado.
Então está dado. Eu achei aquilo engraçado. Aí eu disse para o Manuel depois, eu dei uma corda para ele e ele virou para mim e falou, então está dado. Aí o Manuel disse, não, isso aí é pelo seguinte, porque às vezes um deles dava uma coisa para o outro, depois se arrependia e queria de volta. E aí nós pusemos essa frase, deu, está dado. Então está dado. Você deu seu brinquedo para o seu irmão, agora é dele. É dele, está dado. Como atalaias, depois que você dá o recado está dado. Quando abrimos a Bíblia aqui aos domingos e pregamos e anunciamos, e a pastora lê algum trecho e fala, ou a Jaqueline vem de manhã e fala sobre os problemas que todos estamos tendo, o recado está dado. E aí cada um é que vai decidir o que vai fazer com esse recado, com esse anúncio, com esse alerta que foi dado. Colocar em prática ou decidir, não ouvirei, eu não vou andar por esse caminho. Atalaias. Cada um. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Se você voltar para casa hoje apenas com essa direção de Deus. Se eu estou bem, preciso continuar bem. Não posso descuidar, senão vou começar a fazer coisa errada. E aí, Deus, se eu for encontrado lá no final só fazendo coisa errada, Deus vai me julgar pelas minhas atitudes. Mas se eu fiz coisas erradas e me converti porque eu vi que elas eram ruins para mim e passei a andar conforme o caminho de Deus, Deus vai me tratar conforme a minha conversão. Ainda com sua cabeça abaixada, olho fechado, não se preocupe com quem está do lado e olhe para você. Lembra, Deus vai chamar cada um, vai julgar cada um. Então, olhe para você. Você está bem? Está precisando hoje tomar uma decisão? É importante na vida cristã ter momentos de tomar uma decisão. Momentos de às vezes ir a um culto e ouvir uma chamada à decisão, uma chamada a uma atitude e marcar aquele momento ou levantando a mão ou ficando em pé, mas dizendo, sim, eu entendi, eu preciso tomar algumas atitudes que Deus está me mostrando. Alguém hoje gostaria de ficar em pé? Não precisa me dizer qual vai ser a atitude que você vai tomar. Não precisa dizer para mim se é mentiroso e vai parar de mentir, porque Deus sabe. Não precisa dizer se é porque não está lendo a Bíblia e vai começar a ler. Não precisa me dizer se é porque vem para a igreja de má vontade e precisa mudar e começar a vir para a igreja com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, diz o salmista. Eu não sei qual a atitude que você tem que tomar, mas se você precisa tomar uma atitude e quer marcar essa data de hoje, ficando em pé, indicando para Deus, e aí no seu lugar você vai fazendo a sua oração com Deus, fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar por vocês aqui, pedir que a pastora Lúcia chegue para nos ajudar em oração. Alguém precisa, se você precisa, fique em pé. Tem alguma atitude que precisa mudar, tem alguma situação que precisa colocar diante de Deus. Amém, amém. Mais alguém? Você precisa, fique em pé. Amém, amém, amém. Mais alguém? Você precisa tomar uma atitude, fique em pé e tome essa atitude diante de Deus. Não é
diante dos pastores, é diante de Deus. Aí no seu lugar vai dizendo: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe esta situação que eu estou agora me lembrando, que o Espírito Santo está me recordando, e eu vou tomar atitudes, porque o Atalaia me avisou hoje. E eu vou mudar, eu vou pagar o preço, eu vou fazer o que for a minha parte. Mais alguém? Nós já vamos orar.